Bom, dando sequência aqui à nossa programação, nós vamos chamar agora o representante do Confea, Jefferson Oliveira. Jefferson, a palavra é tua. Obrigado, bom dia a todos. Primeiramente, eu quero agradecer aí o convite da Ayacinos, na pessoa do nosso presidente aí, o Germano, e também ao Confea e ao CREA por estar patrocinando esse evento, a Mútua. E agradeço aí também pelo espaço para poder estar fazendo essa palestra. E aos presentes que estão aqui prestigiando o evento e quem estiver assistindo online, eu possa assistir a gravação. Eu vou falar aqui sobre um assunto que eu até sou suspeito em falar, né, sobre a importância, porque é da minha área, né? Eu sou engenheiro eletricista. E ontem já tivemos uma palestra aqui sobre essa questão das enchentes, né? Os problemas elétricos aí, os perigos da eletricidade. E eu sempre gosto de enfatizar sobre os perigos ocultos da eletricidade, né? Por exemplo, agora aqui a gente está vendo um projetor funcionando, as lâmpadas ligadas, só que a eletricidade ela é invisível, né? A gente vê e sente os efeitos, como o choque elétrico, por exemplo, que eu vou comentar depois ali durante a apresentação. Ou ver a lâmpada funcionando, ou ver um motor elétrico ligando, equipamentos eletrodomésticos funcionando na indústria, etc. Só que a gente não está enxergando ali o que está naquela fiação embutida, né? O que está lá por dentro por trás daquilo ali, né? Porque a eletricidade ela é muito abstrata, né? A gente sente os efeitos, sente o choque elétrico, sente a temperatura, vê os equipamentos funcionando, mas o que está ali por trás a gente acaba não enxergando, né? Então, a palestra aqui é sobre os impactos da enchente em disjuntores, resultados de ensaios em laboratório de fabricante. Então, o que aconteceu para contextualizar, né? A gente retirou 10 disjuntores aqui da cidade de São Leopoldo mesmo, mais ou menos uns 5 de um bairro, uns 5 lá de outro bairro, de condomínios, instalações, e enviou para a Soprano, que é um fabricante aqui do Rio Grande do Sul, de disjuntores. Eles fabricam outros equipamentos, IDR, DPS, tomadas, interruptores, aí tem linha de fechaduras, alguns conhecem pelas fechaduras da Soprano, né? Então, aqui um pouquinho de mim, né? Eu sou engenheiro eletricista, sou pós-graduado em Engenharia de Segurança do Trabalho, iniciei a minha carreira como técnico em eletrotécnica, sou formado aqui no Frederico Schmidt, em São Leopoldo, como técnico, e aqui na Unicinos, sou egresso da Unicinos do curso de Engenharia Elétrica, né? Já estive algumas vezes aqui nesse auditório. Trabalhei aí 12 anos em indústrias, 14 anos na CE, no X. Trabalhei 14 anos na CE, que a concessionária era estatal, foi privatizada. Aí saí no PDV, que é o Plano de Desligamento Voluntário, e abri a minha empresa de consultoria e perícias de engenharia elétrica. Também atuo como perito do juízo, né, aqui no TJ do Rio Grande do Sul. Aproveitando aqui, né, que o espaço é justamente do Confea, eu trouxe aqui brevemente uns recortes aqui sobre o código de ética, né, das profissões aí vinculadas ao CREA, engenharia, agronomia, geologia, né, e um dos deveres nossos, eu acho que é justamente o que está acontecendo aqui nesse seminário, né, oferecer o seu saber para o bem da humanidade, né, isso tivemos aí vários trabalhos voluntários durante aí essa questão da enchente, né, contribuir para a preservação da incolumidade pública, então tem tudo a ver com esse nosso contexto aqui, atual do Rio Grande do Sul, e falar um pouquinho aqui sobre as condutas vedadas, né? A gente tem direitos e deveres, né? E algumas condutas vedadas, né? Eu gosto de enfatizar isso aqui, dentre várias coisas, né?
Não podemos aceitar trabalho, contrato, emprego, função ou tarefa para as quais não tem efetiva qualificação. Isso já foi falado ontem aqui, né? Se eu não tenho a qualificação necessária para determinada área, chamar o coleguinha, indicar o coleguinha, né? Não querer se meter de pato a ganso, como eu digo, né? De fazer uma coisa que, o CREA me deu atribuição, mas será que realmente eu tenho aquela qualificação, me especializei naquilo, né? E apresentar proposta de honorários com valores vis ou extorsivos, ou desrespeitando tabelas de honorários mínimos aplicáveis, né? Isso a gente vê bastante por aí, né? Coisas acontecendo. Então, assim, só para dar uma pincelada aí no código de ética, que eu acho que são detalhes importantes, né? E às vezes o óbvio tem que ser dito. Então, entrando aqui já no contexto dos problemas aí relacionados à enchente, para chegar lá nos ensaios dos disjuntores propriamente ditos, aqui a gente tem algumas entradas de energia. Talvez quem está aqui na sala não vai enxergar muito bem por causa da luminosidade, mas aqui tem bastante barro, ó, nesse padrão de entrada aqui. Isso aqui é uma residência aqui de São Leopoldo. Essa foto é do mesmo local. O que aconteceu aqui? Inundou, né? Deu uns 1,5 m, 1,70 m aproximadamente dentro da residência. Inundou tudo aqui a entrada de energia. E eu falei para a pessoa, tem que trocar os disjuntores e o DPS, porque isso vai dar problema, mais cedo ou mais tarde. Aí a pessoa ficou em torno de 1 mês fora da residência, né? Teve que ir para outro local, enfim, não vem ao caso, né? O fato é que depois de 1 mês e pouco, ela voltou para a residência, ligou os equipamentos, né? Tudo mais, seguiu usando, né? Seguiu sua rotina normalmente, como se nada tivesse acontecido. Passou uns 20, 30 dias que ela já tinha retornado. Aqui são 2 casas, casa da frente e casa dos fundos, e a casa da frente desarmou o disjuntor. E a pessoa me chamou no WhatsApp e mandou um áudio. Bem que tu falou que ia dar problema. Desligou aqui e não está religando. Aí o que eu disse? Tu teve sorte, porque poderia ter dado um incêndio e o disjuntor não ter desligado. Provavelmente deu ali alguma sobrecarga, um curto-circuito, ou nem aconteceu nada, o próprio disjuntor desarmou, porque depois a gente vai mostrar ali como é que ele ficou por dentro. Não esse disjuntor específico, né? Esse não foi lá para os testes no fabricante, mas num contexto geral, né? Os problemas que estão acontecendo. Então, aqui a gente tem outros quadros elétricos com bastante barro, bastante umidade. Aqui, onde tem essas setas, tem um detalhezinho ali, que mostra pontos de água ainda, umidade. Esse local aqui já estava uns 15 dias que a água tinha baixado. Inclusive, isso aqui é um asilo que eu fui convidado, inclusive, por um professor aqui da Unicinos, professor Paulo, que foi meu orientador, inclusive, no TCC. E ele me disse, estão chamando num asilo, aí, num lar de idosos, aqui na feitoria, e, tu quer ir lá comigo para a gente dar uma mão lá para o pessoal, ver o que dá para fazer. Então, a gente desmontou vários quadros lá, tinha mais de um quadro de disjuntores, abriu algumas tomadas, verificou vários sistemas lá, inclusive eles tinham um sistema solar, que ontem foi assunto aqui da palestra, e justamente eles chamaram a empresa que instalou o sistema para irem lá e desconectar. Então, isso é uma coisa que tem que ficar claro. Inclusive, essa questão da solar foi o que motivou eu começar a fazer vídeos e divulgar sobre o assunto. Rolou um áudio no WhatsApp, aí nos grupos, talvez alguém daqui tenha recebido. Era uma pessoa que não se identificou, dizendo, pessoal, agora abriu o sol aqui e tal, tá calor, tem sol a pino e o sistema está gerando, onde tiver sistema, o pessoal tem que cuidar porque é perigoso. Ok? Errado não estava. Mas aí as pessoas começaram a me mandar no privado e me marcar nos grupos e perguntar se procedia a informação. O que acontece? O sistema fotovoltaico, se tiver nublado, se tiver chovendo, se tiver frio, ele também gera. E quanto mais frio tiver e mais nublado tiver,
as tensões geradas são maiores. Então, é mais perigoso do ponto de vista de um choque elétrico ou de um arco voltaico, alguma coisa, quando não tem o sol a pino do que quando tem, exceto se for à noite, né? Aí, a princípio, não é para estar gerando nada. Então, tem essas questões, que às vezes é um áudio no WhatsApp, é um vídeo, é não sei o quê, e daqui a pouco o pessoal já não sabia mais o que era verdade, o que não era, o que era fake news, porque andou rolando um monte de... Nem vou entrar nesse mérito, né? Andou rolando um monte de fake news aí, né? Notícias falsas nos grupos, né? E aí, nessas questões técnicas, começou a surgir bastante dúvida. Então, eu fiz um vídeo, o meu primeiro vídeo que tem no meu canal no YouTube, era justamente explicando essa questão da solar, e aí depois fui fazendo outros vídeos, fiz live com o fabricante, teve uma live com a Condumax, que é um fabricante de fios e cabos elétricos, teve essa live com a Soprano, que é fabricante de disjuntores e outros dispositivos, teve uma live, e eu também procurei, acho que foi a primeira live assim, sobre a enchente que eu fiz, foi com a professora Aline da Univates, porque o ano passado eles tiveram uma experiência bem bacana, quer dizer, do ponto de vista do voluntariado que fizeram, né? Porque tiveram uma experiência horrível de enchentes lá na região do Vale do Taquari, e eles fizeram esse trabalho que a Unicinos está fazendo hoje aqui, atualmente, de recuperação de equipamentos eletrodomésticos, né? Do pessoal que ficou praticamente ali perdendo tudo, né? Então, essa foi a primeira live até que eu fiz no canal, sobre como recuperar eletrodomésticos, equipamentos elétricos. Então, aqui, continuando nos quadros elétricos, a gente tem aqui, ó, alguns curtos-circuitos, alguns problemas que foram dando aí, em relação a essa questão da umidade, né? Da água, da imersão propriamente dita. Depois eu vou falar aqui dos IPs dos equipamentos, mas só adiantando, disjuntores não foram feitos para trabalhar com água, muito menos submersos, né? Ou com imersão. Então, qual é a função dos disjuntores, né? Para quem não sabe, né? Ou para quem tem alguma dúvida, ou até para reforçar os conceitos, o disjuntor, a função dele é proteger o fio, o cabo. Eu até trouxe um disjuntor aqui, que está com o seu cabo. Então, esse cara aqui, que é o disjuntor, ele protege o cabo, e não o equipamento lá, que, claro, que por tabela ele vai acabar protegendo o equipamento, mas ele não protege diretamente o equipamento. Ele garante a segurança da instalação, da edificação e os seus usuários, né? Permite a passagem do fluxo normal da corrente sem interrupções, né? Se tiver uma anormalidade, uma corrente acima do projeto, uma sobrecarga, um curto-circuito, ele deve atuar, né? E secciona e isola os circuitos elétricos para manutenção, que é quando o cara vai lá, por exemplo, trocar o chuveiro de casa, desarma o disjuntor, né? Por exemplo. Dentro dele, o que ele tem, né? A alavanca ali, a manopla, que é essa aqui que eu aciono, né? Tem ali os bornes, superior, inferior, tem o contato móvel, o contato fixo, a câmara de extinção de arco, que é bem importante, depois eu vou mostrar detalhes ali dos ensaios. O desligamento magnético pela bobina, isso nos disjuntores padrão DIN, depois eu vou mostrar que esse aqui, que é o disjuntor padrão NEMA, o vulgo disjuntor preto, né, que o pessoal fala aí, ele não tem esse disparador magnético pela bobina, né, ele é pelas chapas metálicas que tem ali, pela deflexão, depois eu vou falar um pouco melhor disso, que seria o disparador bimetálico do DIN, que é aquele disjuntor, normalmente o branquinho, né, que é esse aqui. Esse é um padrão DIN. Então, ele protege contra sobrecarga pela atuação térmica, né, através da deflexão daquele bimetal. São dois metais com um coeficiente de dilatação diferente, né, e ele vai deflexionar, fazendo com que o disjuntor desarme quando tiver uma sobrecarga. Protege contra curto-circuito através daquela bobina, né, e
que vai atuar em até 100 milissegundos, no caso do DIN. E um exemplo aqui, né, a curva C. O que são as curvas dos disjuntores, né? Depois eu vou mostrar ali, tem uma tabelinha que mostra. Curva C é mais indicado para motores, por exemplo, né? Ele atua de 5 a 10 vezes a corrente nominal, ou seja, se o disjuntor for de 10 amperes, por exemplo, ele vai atuar de 50 a 100 para o curto-circuito. Depois eu vou mostrar os valores ali para sobrecarga. Tem uma tabela ali bem explicativa. Então, sobre o que eu estava falando das curvas, né, como eu estava comentando, o disjuntor curva C, ele é indicado mais para motores, por exemplo, ar-condicionado, bomba de piscina, geladeira, etc. O curva B, para chuveiro, aquecedor elétrico, cargas normalmente resistivas, ele atua de 3 a 5 vezes a corrente nominal, o C de 5 a 10 vezes e o D de 10 a 20 vezes. Esse aqui é mais para indústria. Então, ele vai atuar em momentos diferentes. Então, se tu utilizar, por exemplo, um disjuntor curva B para um motor, o motor, ele, na partida, o motor elétrico, ele atinge 6, 7 vezes o valor da corrente nominal. Se tu colocar um B para um motor, provavelmente ele vai desarmar indevidamente, porque ele é feito para enxergar esse tipo de curva, ou para atuar como com esse tipo de curva, e não com essa outra aqui. Então, ele vai atuar no momento que não é para atuar, que é na partida. Quando a corrente vai a um pico ali de 5, 6, 7 vezes o valor nominal. Então, ele tem certificação do Inmetro pela IEC 60898-1, até 63 amperes. Aqui ele tem, por exemplo, o C32 ali, quer dizer que é curva C, 32 amperes. Tem os valores ali de tensão nominal, a capacidade de interrupção em quiloamperes. Isso aqui é bem importante, principalmente para os disjuntores caixa moldada, que eu vou mostrar depois, né, o porquê de se utilizar ele. Ele é mais robusto e ele suporta correntes de curto-circuito mais elevadas, né? Geralmente são utilizados em condomínios, indústrias. Então, aqui o padrão NEMA, que é esse pretinho que eu mostrei antes, né? Ele funciona para sobrecarga e curto-circuito através da atuação pelas chapas, né? Pelos metais ali com coeficiente de dilatação diferente, pela deflexão daquelas chapas. Tem certificação do Inmetro pela IEC 60947-2. E o que acontece em relação ao NEMA, né? Eu até recomendo, assim, por boa prática, digamos, né? Se a pessoa vai trocar os disjuntores, que hoje são os pretos, padrão NEMA, já coloca o DIN de uma vez, né? Porque ele é mais prático, ele é mais fácil de instalar, tu pode instalar ele em trilho, ele até é menorzinho um pouco, a carcaça dele, ele tem mais vantagens, né, no funcionamento elétrico, digamos assim, do que o DIN. Só que o NEMA, ele é normatizado e pode ser utilizado. E tem gente que acha que o NEMA não pode ser mais usado, eu sou obrigado a colocar o DIN. Outro dia, num grupo aí de engenharia elétrica, um colega me falou, olha só aqui, eu estou numa situação que eu fiz um laudo e aí a gente vai trocar os disjuntores e o pessoal disse que o NEMA não pode ser mais utilizado. Eu disse, cara, mas aonde que tiraram isso? O NEMA é normatizado. Não, mas pois é, porque eles querem saber onde é que está, onde é que não está. Está lá na 5410, quais as normas, né, dos disjuntores, e ela cita 60947-2, que é a do NEMA. Aí eu peguei o print, mandei para o colega, e ele encaminhou lá para a pessoa responsável lá da contratação do laudo, da manutenção, enfim, e aí os caras se convenceram, porque é por isso que a gente fala, né, que cada um tem que atuar no seu quadrado. Aí daqui a pouco o cara lá que não sei o que o cara era, o que estava contratando, qual era a formação da pessoa, se era engenheiro, se não era engenheiro, se era um administrador da empresa, não sei nem se era indústria, o que era. Mas às vezes as pessoas mais leigas, né, ou que não se especializaram em determinada área, falam bobagens por aí. Então tem que ter cuidado e tem que olhar a questão normativa, né? Não só perguntar para o chat GPT, que nem o Lucas comentou ali, que aí daqui a pouco ele te dá a norma errada, né? Então tem isso.
Daqui a pouco tu pergunta para o ChatGPT, eu não sei se ele não vai dizer que não pode usar o NEMA. Faz o teste para nós. O disjuntor caixa moldada, eu coloquei fixo, porque ele tem também os disjuntores ajustáveis, né? Tu consegue regular ele. Então, a principal característica deles é a que eu comentei antes. Ele é mais robusto, às vezes o pessoal pergunta, pô, mas o disjuntor é de 16 amperes, é de 20 amperes, para que eu vou usar um disjuntor desse tamanho se um pequenininho resolve o problema? Justamente porque o pequenininho resolve o problema, entre aspas. Num condomínio, num painel ali onde o nível de curto-circuito é alto, tu tem barramentos grandes ali, né, robustos, tu vai ter um nível de curto-circuito maior e um mini disjuntor não poderá ser utilizado, porque ele não vai atender, né, em questões de segurança. Então, ele tem possibilidade de tu conectar acessórios, automação, correntes vão de 16 a 1250, né, e ele é mais robusto. Basicamente, é por isso que ele é utilizado, né. Depois dele, até não trouxe aqui, porque foge um pouquinho do contexto trouxe um contexto um pouco mais residencial aqui, né? Mas daí tu tem os disjuntores caixa aberta ou disjuntor aberto, que são esses disjuntores mais para subestações, indústrias, disjuntores de grande porte, correntes bem mais elevadas, 2.000, 3.000 amperes, por aí vai, muito mais caros, né? Aí foge um pouquinho do contexto aqui, eu dei uma limitada na apresentação até pela questão do tempo, né? Então, o grau de proteção, que é o IP do equipamento, disjuntores, mini disjuntores, até voltando para o caixa aberta, todo ele pode ser manutencionado, ele tem peças, tu pode abri-lo, mesmo depois numa enchente e tal, e trocar o que tiver que trocar lá dentro e botar a rodar de novo. É a maneira de dizer, né? Manda lá para o fabricante, uma oficina especializada, enfim. O caixa moldada, algumas peças tu pode substituir, outras não. Então vai depender se ele ficou todo submerso, daqui a pouco só uma parte, né? Enfim. E o mini disjuntor, ele é IP20, né? Onde o segundo dígito aqui, o primeiro dígito é para corpos sólidos, né? E o segundo dígito é para o numeral ali, é para proteção contra a água. A gente pode ver que ele é 0, ou seja, nem respingo, nem jato d'água, nem muito menos inundação, submersão, né? Assim como as tomadas comuns residenciais, interruptores, DPS, que é o dispositivo de proteção contra surtos, o IDR, né, que é para proteção contra correntes de fuga, choque elétrico, tudo IP20. Então, esses 10 disjuntores aqui foram levados para o laboratório, mandei lá para o laboratório da Soprano. Eu ocultei aqui os nomes dos fabricantes, né? Porque não interessa se é A, B ou C, qualquer marca iria dar problema, né? Mas para evitar que alguém diga que tu tá dizendo que os disjuntores da marca X dão problema, né? Então teve alguns disjuntores trifásicos, aqui tem 2 NEMA, tem uns outros DINs aqui, disjuntor padrão DIN, de várias capacidades de corrente. Ele tinha de 40, 63 amperes, acho que 25, curva B, curva C, foi meio surtido, assim. Então, como que foi esse ensaio? Agora chegamos aqui no ensaio. A temperatura ambiente foi medida ali, né? Estava em torno de 30 graus, teve um monitoramento computadorizado, uma análise extra por termovisor, foi falado aqui, acho que ontem, hoje, sobre a termografia, né? Então, aqui estão os disjuntores na bancada, tinha 1, 2, 3 aqui antes, né? Que não apareceu na imagem, mas são 10, né? Foi injetado corrente conforme os padrões normativos, que vai ser apresentado numa tabela ali depois. Foi feito todo esse monitoramento aqui, dá para ver aqui disjuntores ali em vermelho que foi reprovado, os valores de corrente, os tempos, tudo mais, que isso vai estar tabelado depois. Aqui é só para dar uma contextualizada de como que foi os testes, como que foram os testes. Então, o que a gente tem aqui? Primeiramente, enfatizar que todos os disjuntores foram reprovados, os 10. A amostragem foi pequena, né, obviamente, mas é o que a gente tem. Procurei na literatura, procurei
em literatura internacional, procurei artigos, conversei com fabricantes, etc. Existem ensaios, existem trabalhos com disjuntores? Existem, né? Para disjuntores de subestações, disjuntores, outros tipos de disjuntores, indústria e tal, mas em situações diferentes, né? Não em situações de enchente. Pelo menos eu não achei alguém que tivesse pego disjuntores que foram inundados por uma enchente e fez ensaios e apresentou os resultados. Então, a princípio, até que alguém me mostre outro trabalho desses, a princípio foi um trabalho inédito. Então, assim, ó, o que aconteceu aqui? Ó? A amostra aqui é cada disjuntor, né? Um de 32, a amostra 1 do de 40, tinha uma segunda amostra de 40, e assim sucessivamente. Depois aqui os NEMAs está separado, porque a outra norma são outros valores. O que tem que acontecer com o NEMA? Ele só começa a atuar a partir de 1,13 vezes a corrente nominal. Digamos que fosse um NEMA de 100 amperes. Antes de 113 amperes, ele não pode atuar em menos de 1 hora. Só acima de 3.600 segundos. Ah, mas é muito? Então quer dizer que se tiver uma sobrecarga lá, não sei o que, ele só vai atuar daqui a 1 hora? Sim, é o que a norma manda. Ah, mas se ele atuar antes? Melhor, mas não poderia, não deveria. Né? Então, aqui teve alguns que atuaram antes e, claro, que é melhor ele ter atuado e ter atuado antes do que não atuar, como foi o caso lá daquele exemplo que eu falei daquela residência que a pessoa não trocou e ele acabou desarmando e não rearmou mais, né? Mas poderia não ter desarmado, poderia ter dado um incêndio. Então, ele foi reprovado nesse primeiro teste, porque essas duas amostras atuaram antes dos 3.600 segundos. Aí, para 1,45 vezes a corrente nominal, ele tem que atuar em menos de 3.600 segundos, aí em menos de 1 hora, ao contrário, e ele reprovou. E acima de 2,55 vezes a IN, ele tem que atuar entre 0 e 60 segundos. Aí, nesse caso aqui, aprovou, e para curto ele também aprovou, aqueles 5 a 10 vezes a IN que eu mostrei em slide anterior. Ele aprovou em algumas coisas e reprovou em outras, mas o resultado é que ele foi reprovado. A questão da temperatura, para ter uma ideia como é que ela funciona, ela tem que ser a temperatura normativa, né? É a temperatura ambiente, que no caso era 30 graus, mais 40 graus, mais um delta ali de 40 graus, o que dá 70 graus aqui para esse nosso caso. Então, dá para ver aqui que todos eles reprovaram na questão da temperatura. Eles não poderiam passar de 70 graus. E aí aqui a gente tem os outros, né, as outras amostras. Essas aprovaram, para esse caso aqui do 1,13 vezes a IN em até 1 hora, acima de 1 hora, né? Aprovaram aqui para 1,45 IN em menos de 1 hora. Esse reprovou nos 2,55. Esse reprovou aqui também no curto. Aí tu olha, mas aprovou aqui num monte de coisa, não sei o que, mas não aprovou na temperatura. Então ele está reprovado. Então, por um motivo ou por outro, pelas normas, né? Não sou eu que estou dizendo, e nem o fabricante que está dizendo, o fabricante nos disse, né? Mas o que o fabricante fez foi testar conforme a norma. Então, a norma dos disjuntores disse que todos reprovaram. E aqui os NEMA, esse aqui nem conduziu corrente, foi reprovado. Ele estava com uma resistência de 40 ohms nos contatos. Então, ele não estava nem conduzindo mais. E esse aqui aprovou, essa segunda amostra de 40 amperes aprovou nesse primeiro teste e reprovou nos demais. Então, resumidamente, todos os disjuntores, os 10, foram reprovados. Então, aqui a gente olhando por dentro, né? Olha como está oxidado o contato de força. Olha como é que está o estado do atuador magnético, que não funcionou nesse disjuntor DIN aqui, num deles. A câmara de extinção de arco toda oxidada, né? Qual é a função da câmara de extinção de arco? Justamente extinguir o arco, né? O próprio nome está dizendo. Quando dá aquele arco, aquela faísca, aquilo não pode expandir a ponto de gerar um incêndio, por exemplo. A câmara de extinção de arco é para isso, é para
segurar o arco ali enclausurado, vamos dizer assim, numa terminologia um pouco mais leiga. Aqui temos um NEMA, também, os contatos bem deteriorados. E aí é o seguinte, né? Tanto o NEMA quanto o DIN, ele tem mola, ele tem contatos, ele tem toda uma parte eletromecânica ali dentro. Então, não é só a questão de, vai dar problema no contato, vai dar problema na câmara de extinção de arco, vai dar problema na manopla, vai dar problema na mola, vai dar problema não sei aonde. São N problemas ali dentro. E o somatório disso faz com que não se tenha mais segurança nas instalações elétricas. No momento que der um curto ou uma sobrecarga, não tem como garantir que ele vai atuar. Provavelmente não irá atuar. Então, aqui a gente tem as outras amostras do DIN de 40, de 63, de 50. Dá para ver aí que está tudo bem deteriorado. E isso aqui foi o quê? Um mês depois. Esses disjuntores, todos eles ficaram em torno de 15 dias submersos aqui em São Leopoldo. Quem é daqui sabe que a água durou 10, 15, 20 dias aí, a uma altura considerável, né? Então, todos eles oxidaram, tiveram um problema de certa forma, né? Aqui a gente pode ver os contatos, né? A parte dos bornes, né? Não os contatos, os bornes, né? Olha como está oxidado. Como está sujo, né? Então, não tem como um dispositivo desse, não tem como abrir isso para limpar, não tem como... Pode secar, pode botar no forno, pode passar soprador térmico, faz o que tu quiser. A oxidação está lá dentro. Não tem como tu manutencionar esse dispositivo. Não tem. É substituir. Aqui a análise térmica, né? A termografia, aqui a gente consegue ver ali, né? Como que ele está, a diferença, né? Olha como esse aqui foi a mais de 100 graus. Então, assim, é problema em cima de problema. Esse aqui, 124 graus a máxima temperatura, sendo que deveria ser 70 lá atrás. Imagina, a diferença é enorme, né? Quem tiver interesse, está aqui o QR Code para essa live que a gente fez com a Soprano, e ali a gente não falou só dos disjuntores, a gente deu uma contextualizada mais geral, falamos de IDR, DPS, um pouquinho de tomadas, interruptores, a parte dos disjuntores, foi uma live um pouco mais completa, tanto que ela durou, o combinado era para ser 1 hora e pouco, assim, mas estourando 1h30, né? Para o pessoal não perder o interesse pela live e não olhar isso aqui depois, 2h30 quase, né? Não vou olhar esse troço aí, né? Mas tá ali, quem tiver interesse, quem for da área, ou quem tiver curiosidade, ou quem tiver com um problema, né? Eu até ia fazer uma pergunta antes de começar a palestra e me esqueci. Quem aqui teve a sua casa ou o seu local de trabalho inundado a ponto de atingir ali os disjuntores, ou seja, lá no padrão de entrada ou no quadro de disjuntores de dentro? Alguém? Alguns, né? Substituíram? Ainda bem, porque tem muita gente que não está substituindo. Aqui tem uma playlist sobre essa questão da inundação, então tem vários vídeos ali, né? Essa live, como recuperar os equipamentos eletroeletrônicos inundados, vídeo sobre quadro elétrico. Aqui é um convite que eu recebi da Vale TV, eu tive lá no programa Estação Hamburgo, quando estava ainda bem inundado aí, porque eu levei um tempão na BR ali. Aqui eu trouxe os dados da Abracopel, que a colega Caroline ontem trouxe alguns dados, né? Eu trouxe mais dados, um pouco. Olha só como tem aumentado, né? Aqui é os dados de 2021, o anuário é sempre de um ano com os dados do ano anterior, né? Então, esse é o de 2022, dados de 2021, aqui é o 23, dados de 2022. Incêndios por sobrecarga e curto-circuito passaram de 637 para 874. Mortes de 47 para 55. Então, a gente já estava com 874 em 2022. 2023, a gente já passou para 963 e aumentou o número de mortes. Quem tiver interesse em acessar o anuário completo, ali tem todos os dados estatísticos. A Abracopel é a Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade.
Então está aqui o QR Code lá para a página da Abracopel, pode baixar o anuário. Assim como a colega Caroline falou ontem, infelizmente eu tenho a mesma certeza, até eu poderia dizer, porque já está aumentando, eu vou mostrar num outro slide ali, está aumentando o número de casos de incêndios, choque elétrico, inclusive nesse lar de idosos que eu tive, a pessoa me relatou lá, o responsável, que uma senhora foi fazer limpeza e tomou um choque na parede. Tem vários relatos por aí, talvez alguém daqui já tenha ouvido algum relato. E está acontecendo incêndio, vai acontecer, já tinha uma crescente, né, pelos dados que a Abracopel mostra, e são dados que estão abaixo da realidade, porque esses dados são dados de notícias, o que é noticiado, e muita coisa não sai na notícia, então não está nos dados. Então, não sei o quanto mais mas sabe-se que esses dados aqui estão subdimensionados. É mais que isso. O quanto, eu não sei. Aqui tem uma notícia recente, aqui, ó, publicado dia 18 agora, do 8, que aumentou o número de incêndios por curto-circuito em 200% desde as enchentes em Canoas. Tá aí, ó. Foram 16 casos contra 5 durante todo o ano passado. Eu não sei bem ali qual período eles compararam com qual, mas aí teria que ver a notícia em detalhes. Está aqui o link da reportagem, o QR Code, quem tiver interesse também em assistir depois. Deixar um recado final aqui, né, que a eletricidade é invisível e pode matar. É só um lembrete, né? O óbvio tem que ser dito, né? Eu, como engenheiro eletricista e também de segurança do trabalho, é minha obrigação alertar as pessoas. A gente tenta martelar em cima e muitas vezes não nos ouvem, né? Síndicos deixam de me contratar, por exemplo, para fazer uma inspeção da instalação elétrica, depois tem que me chamar porque deu incêndio. E proprietários de outros tipos de edificação. Eu tenho feito algumas perícias de incêndio por aí. E, infelizmente, não é muito com o que eu gostaria de trabalhar, mas a gente tem que dançar conforme a música, né? Eu prefiro que me chamem para prevenção. Mas se não querem, né? O médico também indica para o paciente prevenir, mas o médico também tem que atender depois que ele está doente, porque não se cuidou. Enfim, agradeço a atenção de todos e fica aí o QR Code para o meu contato aí. Quem quiser trocar uma ideia, estamos aí. Obrigado. O Brasil terá déficit de 530 mil profissionais de tecnologia até 2025, mostra estudo do Google. Déficit de engenheiros no Brasil chega a mais de 75 mil profissionais. Um levantamento do Google for Startups sobre a escassez no mercado de TI aponta que a ausência de tecnologia, entre outros fatores, tem impactado o setor. Você está pronto para ser o agente transformador no nosso país? Nosso futuro é feito de pessoas se comunicando e capacitando umas às outras para fazer mudanças reais em nosso país. Mas para essas mudanças acontecerem, nós precisamos agir. Afinal, para a inovação e sustentabilidade andarem juntos, é preciso tecnologia. E para o Brasil se desenvolver, é preciso engenharia, agronomia e geociências. Você está preparado para ser o agente de transformação que o país precisa para crescer? Te convidamos a caminhar com a gente em direção a um novo momento da nossa profissão. Chegou a hora de nos transformarmos em protagonistas dos projetos que podem mudar a vida das pessoas do nosso país. O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul faz muito porque faz junto. Uma gestão colaborativa e transparente que coloca as pessoas em primeiro lugar. Serviços mais ágeis e inteligentes, trazendo inovação profissional, com direito à carteira digital e menos tempo na compensação das ARTs.
Mais segurança, mais confiança e mais tranquilidade. Os profissionais do CREA-RS estão no campo, na cidade, em todos os lugares e momentos. Com fiscalização preventiva, orientativa e educativa, sempre em defesa da sociedade e do exercício legal das profissões. Com uma visão empática, de equidade, de diversidade e de sustentabilidade, o CREA-RS está trabalhando para o planeta, para as pessoas e para a sociedade. E seja por onde for, está construindo o futuro e um mundo melhor. Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul. A gente faz muito, porque faz junto. Você já ouviu falar sobre a Mútua? Para entender sobre ela, é importante conhecer um pouco do sistema Confea, CREA e Mútua. Então, vem com a gente! O Confea, o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, é a instância superior da fiscalização do exercício das profissões inseridas no sistema Confea, CREA e Mútua. Os CREAs, Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia, são responsáveis por essa fiscalização. Juntos, atuam para o aperfeiçoamento das atividades das profissões da área tecnológica, garantindo a prática legal das atividades, valorizando o profissional e protegendo a sociedade. Com isso, chegamos à Mútua. Ela é a Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA, criada em 1977 pela Lei 6.496, a mesma que instituiu a Anotação de Responsabilidade Técnica, a RT. A Mútua tem a missão de dar o suporte essencial aos profissionais, para alavancar a carreira, aquele apoio necessário em momentos difíceis e para realizar sonhos. É um grande diferencial na vida dos profissionais da engenharia, da agronomia e das geociências, poder ter acesso às inúmeras oportunidades que a Mútua oferece exclusivamente. E a Caixa de Assistência está aí para os profissionais do CREA de todo o país. Com a Mútua, investir no futuro e construir uma vida plena é muito mais tranquilo. Benefícios sociais, previdência complementar exclusiva, além de planos de saúde e convênios com grandes marcas. Invista na sua profissão, nos seus sonhos e molde o seu futuro. A vida é mais completa com a Mútua, a Caixa de Assistência e Acolhimento dos profissionais do CREA. Engenheiros, arquitetos, planejando o futuro, concretizando sonhos. A Associação de Engenheiros e Arquitetos do Vale dos Sinos une profissionais competentes com um ideal em comum: inovação. Um espaço focado na construção de novos projetos e na qualificação dos envolvidos, promovendo o associativismo, a cidadania, a ética e a sustentabilidade. Com sede própria em São Leopoldo, a EA Sinos tem participação ativa em conselhos da cidade, instituições e entidades estaduais, como o CREA-RS e Mútua-RS, e em âmbito nacional, Confea. Cursos, viagens, palestras, eventos, confraternizações. Tudo em prol de construirmos juntos o nosso futuro. A EA Sinos, uma entidade, muitas oportunidades.